Então, gente, vamos começar. A gente vai usar a agulha 2,5 e um fio marrom. Esse que eu tô usando é o fio amigurumi. Eu não vou saber dizer a numeração da cor, porque eu não tenho mais embalagem. São fios que eu tô usando, são os que eu já tinha aqui. Mas você pode comprar qualquer cor que seja marrom, nessa tonalidade que dá certo. A gente vai começar com o anel mágico. E eu vou tentar fazer devagar para vocês verem, porque como o vídeo não é para iniciante no crochê, eu não vou ensinar tudo passo a passo, mas eu vou tentar fazer devagarzinho para poder vocês verem, tá bom? Olha, eu vou fazer novamente. Você pega o fio, cruza o fio, segura para não soltar, passa a agulha por dentro da argola e traz a linha do novelo. Em seguida, você já laça lá atrás e pronto, segurou, aí não desmancha mais. Aí vai colocar 6 pontos baixos dentro do anel. 2, 3, 4, 5, 6. Agora arrocha. Deixa bem arrochadinho. E vamos partir para a segunda carreira do anel. Agora na segunda carreira a gente vai colocar 6 aumentos, vai fazer 6 aumentos, ou seja, 2 pontos dentro de cada ponto que já tá no anel. Esse é o primeiro ponto, sempre dá um pouco mais de trabalho o primeiro ponto, gente. 1, 2. E eu vou seguir toda a volta fazendo 2 pontos em cada ponto. Eu não costumo colocar o marcador nesse momento, porque como a peça ainda tá muito pequena, me atrapalha. Então, o que eu faço, eu conto os pontos. Como eu tinha 6 pontos no anel e vou fazer 6 aumentos, eu sei que nessa próxima carreira eu vou ter 12 pontos. Esse é o meu terceiro ponto, quarto ponto, e assim eu vou contando um a um até eu ter 12. Durante toda a volta eu vou saber que eu já fiz todos os 6 aumentos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 pontos. Agora, para a próxima carreira, a gente vai fazer um ponto e um aumento. E aí sim eu vou usar o marcador, porque aí já vai ficar ruim de contar. Um ponto e um aumento, um ponto e um aumento. Então, eu faço um ponto, coloco o marcador para saber que a minha próxima carreira está se iniciando aqui. E no próximo ponto eu vou fazer um aumento. São os 2 pontos no mesmo ponto. Um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento. Ponto e um aumento. Fica com 18 pontos nesse momento, quando finalizar aqui essa carreira. Pronto. Tira o marcador. Nessa próxima carreira, a gente vai seguir fazendo 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento, 2 pontos e um aumento. Em toda a carreira. Bota o marcador para indicar que a sua carreira está começando aqui. 2 e um aumento. 1, 2 e um aumento. E assim a gente vai seguir toda a carreira, um aumento. Eu vou finalizar tudo aqui com 2 pontos e um aumento. E na carreira seguinte vou fazer 3 pontos e um aumento. E depois 4 pontos e um aumento. Vou finalizar e volto, porque depois da carreira em que fazemos 4 pontos e um aumento, eu vou ensinar uma parte muito importante para o formato da cabeça da bonequinha. Tá bom, gente? Voltei.
Agora a gente finalizou na carreira que ficam 4 pontos e um aumento em toda a carreira. E agora tem um pulo do gato, que é para o formato da cabeça ficar certinho, ficar bem redondinho. Antes de fazer nossa última carreira de aumento, que seria 5 pontos e um aumento, a gente vai fazer uma carreira inteira sem nenhum aumento, uma carreira reta. Isso vai ajudar a modelar a cabecinha para ela ficar um círculo bem redondinho, porque a cabecinha não é achatada, não é oval, ela é bem redondinha. Então, para dar esse formato, a gente usa esse pulinho do gato. Ela não vai ficar achatada. Se você começa a fazer as carreiras retas agora, ela vai ficar um pouquinho achatada a parte de cima, o cocoruto da bonequinha. Mas quando a gente faz essa carreira reta, em seguida a última carreira com aumentos, ela modela melhor. Agora eu vou fazer a carreira reta e já volto para mostrar como fica. Ó, fiz uma carreira reta e a peça já começa a querer formar uma bolinha, né? Mas ainda tem uma carreira de aumento depois dessa, e aí ela vai formar a bolinha bem mais perfeitinha. E o cocoruto vai ficar bem redondinho, não vai ficar achatado. Aí, depois dessa carreira reta que eu fiz, vou fazer uma carreira com 5 pontos e um aumento. E depois a gente vai seguir com as carreiras retas para poder formar a cabecinha. Fica bem redondinha. Já dá pra ver que tá ficando redondinho. Então, agora 5 pontos e um aumento, 5 pontos e um aumento. Toda essa volta. E é a última carreira com aumentos que a gente vai fazer, tá? Vou fazer aqui e volto pra mostrar pra vocês. Voltei. Fiz aqui a carreira inteira com 5 pontos e um aumento. E agora vocês vão ver como já tá dando um formato da cabecinha dela bem redondinha. Olha só. Que perfeitinho. Já tá formando uma bolinha. Tá vendo? Bem curvado. Por causa daquela carreira reta de ponto baixo que a gente fez antes da última carreira de aumento. Sempre que você quiser que a cabecinha fique bem redondinha, que a barriguinha fique bem redondinha, usa essa técnica que dá certo. E não fica achatado. Então agora a gente vai seguir com as carreiras retas para fazer o comprimento da cabeça. E a gente vai fazer 9 carreiras retas, sem aumentar nada. 9 carreiras retas. Olha, gente, a gente fez aqui 9 carreiras retas, tá vendo? Olha esse cocoroto! Me diga se não é a coisa mais redonda que você já viu na vida. Lindo! E a gente vai seguir usando essa técnica também pra fechar a cabecinha, tá? Só que o contrário agora. Feitas as 9 carreiras retas, eu vou dar uma dica pra vocês, que às vezes a gente tá fazendo, perde o marcador e não sabe em qual carreira tá. Se já fez 9, se já fez 10. Você vai fazer o seguinte: você vai procurar na parte de baixo da sua peça o último aumento que você fez. Você achou o último aumento, ó, pra cá não tem mais nenhum aumento, então aquele ali é o meu último aumento, tá vendo? Então a partir dessa linha eu conto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então eu fiz 9 carreiras. Agora a gente vai começar a fechar. Para fechar, a gente vai fazer 5 pontos baixos e uma diminuição, 5 pontos baixos e uma diminuição. Durante toda a carreira, ele vai começar a fechar a peça. Vou fazer e já volto para mostrar como ficou. Olha, gente, feita a primeira carreira de diminuição, ele já tá começando a fechar, já tá querendo fechar. Só que aqui a gente vai usar aquele mesmo pulinho do gato, a gente vai fazer uma carreira reta antes da próxima diminuição, para poder ficar bem redondinho a parte de baixo também. Uma carreira reta, e só depois dessa carreira reta a gente vai fazer 4 pontos e uma diminuição e vai ficar redondinho igual o cocorotozinho dela. Se a gente não fizer, ele vai fechar um pouco rápido demais, e aí pode não ficar muito redondinho. Mas aí, com essa técnica milenar, a gente vai conseguir uma peça bem redondinha. Tá, aí finalizei a carreira reta.
E depois dessa carreira a gente vai fazer 4 pontos e uma diminuição, que é para continuar fechando a bolinha, né? 4 pontos e uma diminuição toda a carreira. Meu povo, eu lembrei que eu nem mostrei a diminuição na outra carreira, então eu vou mostrar agora. 3, 4 e aqui a gente vai fazer uma diminuição. Pega só essa alça da frente, a alça da frente do próximo ponto, e esses 2 pontos vão virar só um agora. Um ponto. Diminuiu. De novo. 1, 2, 3, 4. Vamos diminuir. Pega só a alça da frente do primeiro ponto, só a alça da frente do segundo ponto, e eles dois vão virar só um. Você faz um ponto normal. 1, 2, 3, 4 e diminui. E assim vai por toda a volta. Ele já tá começando a fechar. Lindo! Olha, gente, como já tá ficando fechadinho. Tá vendo a inclinação? Aqui ele tá sem enchimento. Quando a gente colocar o enchimento, ele vai fazer um pouco assim, ó. Ele vai ficar um pouco mais redondinho. Não precisa se preocupar, não vai ficar oval. Vai ficar bem redondinha essa cabeça. Pode confiar. Agora a gente vai fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. 3 pontos baixos e uma diminuição em toda a volta. Em seguida, 2 pontos baixos e uma diminuição. E em seguida, 1 ponto baixo e uma diminuição. Eu vou fazer isso e volto pra mostrar pra vocês, tá bom? Olha só como já tá ficando prontinho. A gente tem que deixar esse espacinho, tá, gente? Não pode fechar a peça completamente agora, senão não dá pra fazer os outros detalhes, que ainda faltam 2 passos aqui, que são os olhos com trava e o enchimento. A gente vai usar esse buraquinho aí pra poder fazer essa parte. Eu gosto de deixar pra colocar os olhos agora que a peça tá começando a fechar, porque a gente vê ela já mais formada, e não bem antes. Porque assim a gente já vê mais ou menos como ela vai ficar e escolhe o posicionamento dos olhos. Eu vou colocar mais ou menos na metade da cabecinha, ali no meio, a altura. O primeiro olhinho, vou apoiar aqui. Coloco mais ou menos na metade da altura da cabecinha, o primeiro olhinho. E vou ver mais ou menos onde o outro vai ficar legal. Acho que eu vou pôr aqui 2, 3, 4, 5, 6 pontos de distância um do outro. Vejo mais ou menos se vai ficar do jeito que eu quero. Eu gostei. Aí eu vou escolhendo um posicionamento melhor, mais perto, mais longe. Deixa eu ver como fica mais longe. Porque o olho não pode ficar longe demais, nem perto demais, né? Senão não fica proporcional. Olha, ficou legal, mas como eu vou botar as bochechinhas nela, acho que é melhor deixar os olhos um pouco mais próximos. Então eu vou voltar novamente mais um ponto para perto do outro olho. E ficou uma distância de 6 pontos entre os dois olhos, tá bom, gente? Coloco a trava de segurança pelo buraquinho lá da cabecinha. E como eu vou botar as bochechinhas, se eu deixar os olhos muito afastados, quando eu botar as bochechinhas vai parecer que eles estão mais afastados ainda. E como a peça ainda vai arredondar quando encher, não vai ficar legal, não vai ficar bonito. Então essa distância tá boa. Pegar a travinha dos olhos e colocar. Algumas travinhas são bem duras, tá, gente? Mas isso é por questão de segurança. Encaixa a trava. Aperta com fé, minha filha, porque dói os dedos, viu? Travou. Travar a outra. Precisou não cair. Travou. Olha só. Fica bem seguro, bem fixo. E agora a gente vai encher com enchimento. Pra deixar essa cabeça redonda. Eu gosto de ir enchendo aos poucos. Eu corto o enchimento, eu vou pegando de pouco em pouco, porque assim eu tenho como modelar melhor. Não fica acumulado muito enchimento num lado, muito enchimento do outro lado da cabecinha. Aos poucos eu vou podendo modelar ele lá dentro e a cabeça vai ficando bem redondinha. E conforme você vai enchendo, você já vai modelando com os dedos, tá, gente? Distribuindo bem por igual o enchimento. Não vai só colocando lá dentro de todo jeito, não, senão a cabecinha, por mais redonda que esteja feita, ela não vai ficar bem modelada. Olha, tá vendo? Você vai modelando, vai ajeitando as travas dos olhos, que eles engancham no enchimento.
E vai acomodando tudo bem direitinho, cada um no seu cantinho. E fica lindo, gente. E vocês vão ver como a cabeça vai ficar bem redondinha, porque o enchimento preenche por completo. Nas laterais também, ela não vai ficar oval. E no final não esquece de colocar enchimento na parte do meio também. E também aqui na base, tá, gente? A gente ajeita com o dedo para poder trazer o enchimento para a base da bolinha, para ela ficar toda preenchida, toda redondinha. Eu faço um ganchinho com o dedo assim, modelo e trago o enchimento até as bordas da peça também, para poder ficar tudo preenchido. Olha, um movimento de garra assim com o dedo para poder modelar bem direitinho. Agora me diga se essa cabeça não tá redonda. Redondíssima. Tá vendo? Acredita em mim que você vai longe. Pode fazer. Vai dar muito certo. Ficou linda essa cabecinha. Só completando para não ficar um pouco de enchimento na parte de baixo. Cabeça redonda é uma dessas. Pode fazer. Isso porque a gente utilizou aquela técnica de usar uma carreira reta antes da última carreira de aumento e antes da penúltima carreira de diminuição. E a gente dá uma modeladinha na mão para ajudar. Gente, que cabeça linda. Fui eu que fiz. Lindo, lindo. Agora a gente vai partir para o corpo, partindo do pescoço. A gente vai fazer o pescocinho. No total tem 12 pontos baixos aí. A gente vai seguir 3 carreiras retas para dar a alturinha do pescoço e seguir com o corpo, tá, gente? Então, vamos fazer agora o pescoço. Vamos fazer 3 carreiras retas, sem aumentar nada, né? Aqui durante toda a volta, que são 12 pontos, para formar o pescocinho. Vou fazer aqui e já volto. Voltei. Olha só como tá lindo o pescoço. É curtinho assim mesmo, tá, gente? 12 pontos baixos. 3 carreiras com 12 pontos baixos. E agora a gente vai partir para os ombros para poder descer pro corpo. Essa parte vocês precisam prestar bastante atenção. Porque a gente não quer que o corpinho cresça redondo, a gente quer que ele cresça um pouco oval. Então a gente vai alterar a forma dos aumentos para poder ter o formato que a gente quer. Do jeito que tá, com 12 pontos baixos, se eu fosse aumentar, eu iria fazer um ponto e um aumento, só que ele ia crescer redondo. Ele ia crescer 6 pontos e ia crescer redondo. Então o que é que eu preciso fazer? Eu preciso concentrar os aumentos somente nas laterais, para ele crescer em formato de oval. Como eu sei que vão ser 6 aumentos, eu vou concentrar 3 aumentos de um lado, 3 aumentos do outro. Eu preciso dividir os pontos em 2 para eu ter duas partes dessa peça, né? 2 lados. Vou pegar um novo marcador. Eu sei que a peça tem 12 pontos, então vai ficar 6 pontos para um lado, 6 pontos para o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou colocar um marcador e assim eu vou ter as duas metades, cada uma com 6 pontos. E eu vou poder concentrar os aumentos nos dois lados. Mas eu preciso encontrar o meio da cabeça, senão os ombros vão crescer tortos, né, gente? Eu olho pelos olhos se tá centralizado. Eu já vi que não tá. Então, o que é que eu faço? Eu vejo mais ou menos aonde é que o marcador precisa estar para poder estar centralizado com os olhos e os ombros ficar na posição certa. Pronto. Do ponto que eu botei inicialmente, eu pulei um ponto. Agora tá centralizado. Como eu alterei essa marcação desse marcador, eu preciso alterar do outro marcador também e pular um ponto. Senão um lado vai ficar com 7 e o outro lado vai ficar com 5.
Pronto, tá centralizado. Agora eu tenho, os dois marcadores marcam pra mim, eles separam as duas metades. E eu vou precisar concentrar os aumentos aí. Dá um pouco de trabalho trabalhar com dois marcadores, gente, porque a agulha engancha, mas com paciência vocês conseguem. Então, como eu fiz? Eu sei que eu tenho 6 pontos desse lado, eu fui eliminando de lá pra cá. Eliminei os dois primeiros e me sobraram 4 pontos aqui. Ou seja, nesses 4 pontos eu tenho que colocar 3 aumentos. Isso quer dizer que um desses pontos vai sobrar e eu joguei ele pro lado do marcador verde. Então vai ficar, a partir do marcador laranja, vai ficar ponto baixo, aumento, 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 ponto baixo, ponto baixo. E desse lado aí, a mesma coisa. Eu vou só botar esse ponto para ficar mais fácil de vocês entenderem, porque quando a gente alterou a posição dos marcadores, esse ponto antes do marcador laranja passou a ser do lado verde. Então, vamos botar ele para ficar mais claro. Parece complicado, mas não é complicado. Pronto. Cada lado tem 6 pontos agora. Então, agora a partir do marcador laranja, eu vou começar a fazer ponto baixo, aumento, 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 ponto baixo, ponto baixo. Quando for fazendo, é mais fácil de entender. Mas não precisa desesperar, não. Ponto baixo, aumento, 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 ponto baixo, ponto baixo. É assim que vai ser, dos dois lados. É só fazer igual que tá certo. Vamos lá? Como eu falei, começa ponto baixo, ponto marcador. Agora aumento. Desculpa o enquadramento, gente, eu tava vindo segurar. Outro aumento. Em seguida, outro aumento, ou seja, já vão 3 aumentos só desse lado da peça. Agora ponto baixo, ponto baixo. Finalizamos uma lateral, finalizamos o primeiro passo de um dos ombros, certo? E agora a gente vai passar para o outro ombro e vai fazer exatamente a mesma coisa. Porque assim os aumentos vão ficar com a mesma distância um do outro. Então vai ser ponto baixo, aumento, outro aumento, último aumento, ponto baixo, ponto baixo. Finalizamos a primeira carreira de aumento dos ombros e conseguimos centralizar os aumentos nas laterais, para ele crescer um pouco em oval. Agora, a gente vai para a segunda carreira de aumento do ombro. A gente vai fazer o seguinte, para continuar com os aumentos em cima dos aumentos anteriores. A partir do laranja, a gente vai fazer ponto baixo, aumento, em cima do aumento que a gente fez anteriormente, conseguem ver? Aí depois, ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo, ponto baixo. E assim os aumentos vão ficar em cima dos aumentos da carreira anterior. E vão continuar concentrados lá na extremidade. Então, vamos lá. Ponto baixo. Outro ponto baixo, aumento, ponto baixo, aumento, ponto baixo, enganchou aqui, ponto baixo, aumento, ponto baixo, ponto baixo. Finalizamos um ombro.
Agora vamos pro outro ombro fazer a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Ponto baixo. Ponto baixo novamente. Aumento. Ponto baixo. Aumento. Ponto baixo. Aumento. Ponto baixo. Ponto baixo. Pronto. Feito isso, já tá bom de crescer nossos ombros já. E a gente agora pode voltar a ter somente um marcador, para ser o centro da nossa peça. O meio, né? E a gente vai ficar com o laranja. Então, o verde já pode ser descartado. Pronto. Assanhou um pouquinho ali a linha, mas não tem nada. Agora a gente vai continuar com o corpo dela, para descer o corpinho dela a partir dos ombros. A gente vai fazer uma carreira de pontos retos marrom, porque aí ele vai começar a querer curvar assim, ó, porque não vai ter mais aumento. E vai começar a modelar o corpinho dela, mas sem ser redondo. Vou fazer aqui e já volto. Ó, tá aqui, fiz a carreira marrom. E aí o ombrinho dela já quis curvar mais. E agora a gente vai usar o amarelo para fazer a blusa dela. Vamos trocar o marrom pelo amarelo. Corta o fio. Não precisa deixar longo não, porque não vai usar para costurar esse fio. Tira o marcador para poder trocar de cor. No lugar do marrom vai ficar o amarelo. Então você puxa todo esse fio, olha, puxa para cima, não vai soltar o nó. E a gente vai fazer um nó de mentira, um ponto de mentira, aliás. Esse próximo ponto, que seria tecido, ele vai ser feito de mentira a partir do ponto à frente dele. Você, de dentro para fora, coloca a agulha no ponto seguinte, puxa esse fio por cima do ponto, que vai ser falso, né? Tá vendo? É por cima de um ponto que existe, mas a gente não teceu ele, a gente pulou ele. Aí agora a gente vai pegar a agulha também de dentro para fora, né? De dentro da peça para fora, e vai pegar essas duas alças. A alça interna do ponto, essa alça aqui, olha, peguei ela, e vai pegar também a outra alça, que é a metade do ponto, que a gente costuma ver de cima, que parece uma trança. E vou levar esse fio pra dentro, ó, passar por essas duas alças. E ele virou um ponto falso, olha, você não sabe onde terminou, tá vendo? Dá uma ajustada. E parece que você teceu ele, mas você não teceu, você fez ele, é um ponto falso. E assim você finaliza a parte do marrom e já traz uma nova cor. E não fica aquele degrau, ele fica um pouco mais suave, tá vendo? A troca de cor fica um pouco mais suave. E você pega a nova cor, e aí o que é que eu faço? Eu não vou iniciar ela bem aqui onde eu fiz o ponto falso, porque pode ressaltar a troca de linha e vai ficar um degrau de toda forma. Então eu vou começar antes ou depois. No caso eu escolhi começar um pouquinho antes. Pego a linha amarela. Começo a tecer. Aí eu já vou escondendo esse fiozinho amarelo já. Se você não quiser ou tiver dificuldade, pode deixar o fiozinho e depois você dá um nó, você esconde com a agulha. Mas eu já vou fazer, já vou escondendo ele aqui. Não vou usar marcador de ponto aqui, porque como a linha é de outra cor, eu já sei onde a carreira tá começando. A gente vai fazer uma carreira reta de amarelo, já escondendo o fio amarelo. Bom, chegando aqui, a gente vai fazer um ponto
no mesmo cantinho do primeiro ponto amarelo que a gente fez, porque se a gente já pegar aqui por cima para continuar a próxima carreira em espiral, como é feito normalmente, ele vai ficar assim apertado, vai parecer que eu diminuí. Então, para isso não acontecer, a gente faz um ponto bem na basezinha desse primeiro ponto, e aí sim, a gente pega por cima dele e segue fazendo uma espiral do amigurumi. Marca o início da sua carreira, e aí agora, carreira reta, né? E a gente vai seguir, a partir daí, a gente vai fazer mais 5 carreiras retas, sem contar essa que a gente já fez, tá? A gente vai, a partir daí, fazer 5 carreiras retas, que é o comprimento da blusa dela, e já volta. Voltei. Ao todo, ficaram 6 carreiras retas amarelas, tá bom, gente? 6 carreiras retas amarelas, porque depois daquela primeira eu fiz mais 5 carreiras. Aí, a gente vai trocar de cor de novo, aquela mesma forma de anterior, esse nó a gente pula, no próximo a gente vem de dentro da peça pra fora, puxa a linha, pra gente fazer aquele ponto falso. Depois de dentro pra fora, a gente pega essa alça interior e a outra alça do ponto e traz esse fio de volta, e aí vai ter o ponto falso. Ajeita, tá aí. Não tem quem diga, meu amigo. Agora a gente vai pegar a linha marrom e iniciar ou antes ou depois, né? Como eu falei antes. No caso, agora eu vou iniciar depois do ponto falso. A gente pega a linha marrom, começa. A gente vai fazer a carreira reta com marrom. Eu não vou usar o marcador novamente, porque como é uma cor diferente, eu tô vendo onde a carreira começa. Então, não vou colocar o marcador agora. E já vou escondendo a linha. Olha, fiz 3 carreiras com o marrom, certo? 3 carreiras retas com o marrom. E finalizei da mesma forma com o ponto invisível, como a gente já fez antes. Agora, a gente vai pegar o amarelo. Eu coloquei o marcador aqui só para poder contar, para vocês verem que a gente vai estar com 24 pontos, tá? 24 pontos, ou seja, a gente na próxima carreira vai precisar fazer o quadril dela, a gente vai precisar fazer um aumento. Então, a gente vai fazer 3 pontos baixos e um aumento, 3 pontos baixos e um aumento na cor amarela. Adiciono o amarelo. 1, 2, 3 e um aumento. Tá aí, chegando aqui, gente, a gente vai fazer o aumento dentro desse primeiro ponto amarelo, tá? Pode fazer que dá certo, é porque na hora que a gente colocou a outra linha, engoliu um ponto. Faz um ponto para indicar onde começa a carreira, próxima carreira, e marca. E olha, como eu tava falando aqui, deu 1, 2, 3 pontos baixos, e o aumento teve que ser colocado no primeiro do início da carreira, mas não tem problema, porque na hora da troca de cor eu devo ter engolido um ponto, mas não tem problema, pode fazer assim que dá certo. Nessa próxima carreira, tá aí já formando o quadril dela. Nessa próxima carreira a gente vai fazer 4 pontos baixos e um aumento, e em seguida a gente vai fazer 3 carreiras retas. 4 pontos baixos e um aumento, e depois 3 carreiras retas, tudo bem? Vou fazer, já volto. Tá aqui
a carreira com 4 pontos baixos e um aumento. Queria mostrar aqui pra vocês. Olha, 1, 2, 3 e um aumento. Por que não 1, 2, 3, 4 e um aumento? Por causa daquele ponto que foi engolido na hora da troca de cor. Mas aí não tem problema, gente, é só um ponto. Podem fazer assim que dá certo. Fiz as 3 carreiras retas. Olha. 3 carreiras retas no amarelo. Tá vendo o quadril dela já se formando? A gente vai descer para fazer a cauda dela. E a gente vai diminuir aos poucos para poder fazer uma cauda mais comprida e diminuindo aos poucos. Se a gente diminuir no mesmo ritmo que a gente aumenta, a gente vai estar diminuindo de 6 em 6 pontos por carreira e aí vai fechar muito rápido e não vai fazer uma cauda bonita. Então, como é que eu faço? Eu diminuo sempre um ponto na frente, um ponto e alinho o outro lá na frente, assim, como se fosse uma cruz. Tá vendo? E aí vai fazer uma cauda mais esticada. E a gente vai diminuir 2 pontos por carreira. E não 6 pontos por carreira, tá bom? Quando eu estiver tecendo é que vai ficar mais claro. Porque se a gente diminuir e não alterar onde está diminuindo, vai diminuir só em um lugar e no outro não. Então eu distribuo a diminuição ao redor de toda a peça. Então como é que a gente vai fazer? Vamos começar aqui. Eu vou começar diminuindo aqui. Vai ser a nossa primeira diminuição da carreira, tá? Depois, quando eu vou chegar numa parte que esteja mais ou menos alinhado com aquela diminuição, eu faço outra diminuição. Eu não conto os pontos, tá? E aí, na outra carreira, eu não vou diminuir nos mesmos lugares, porque assim a peça vai diminuindo por igual. Eu vou alinhando as diminuições no olho mesmo, tá, gente? Se quiser contar, também dá certo. Eu vou iniciar essa carreira com uma diminuição, a primeira diminuição da carreira. Desculpa o enquadramento de novo, gente. Aqui eu não sei o que era que estava acontecendo. E a outra diminuição vai ser colocada lá na frente. Então, eu vou tecendo normal, sem contar os pontos mesmo. Ó, cheguei aqui onde eu acho que é mais ou menos, tá mais ou menos alinhado com o aumento, com a diminuição que eu fiz, então eu vou e faço outra diminuição. Eu não contei os pontos, tá? É no olho. Vou e completo a carreira. Cheguei aqui. Agora, nessa próxima carreira, as diminuições vão ser nas laterais e não em cima das diminuições que a gente fez. Então, eu vou descendo até a lateral. Eita, esqueci do marcador de ponto. Vou descendo até a lateral, metade do caminho assim. Olha. Tá vendo? Eu acho que tá mais ou menos alinhado na metade da peça, eu faço uma diminuição. Continuo a carreira. Até chegar do outro lado, onde eu acho, no olho mesmo, que vai estar alinhado com essa diminuição que eu fiz, e aí eu faço outra diminuição. Olha, eu acho que aqui tá mais ou menos alinhado com a primeira diminuição que eu fiz nessa carreira, que foi desse lado aqui. Então, eu vou e faço outra diminuição. E assim as diminuições vão ficando distribuídas, nunca vão ficar sempre no mesmo lugar. E a peça vai diminuindo por igual ao redor dela. Cheguei aqui, eu vou fazer no mesmo lugar agora. Vou começar com a diminuição. E só lá na frente que eu vou fazer a outra diminuição. Vou tecendo até chegar aonde eu acho que tá alinhado. Tá vendo? Formando o quadril. E aí ele vai diminuindo aos poucos.
eu quero que a cauda fique maiorzinha, por isso que eu vou diminuir aos poucos. Se você achar que tá ficando muito fechado, você pode, ao invés de diminuir de 2 em 2, você pode diminuir de 1 em 1. Olha, eu diminuí de 2 em 2 até essa parte, mais ou menos a parte do bumbum, né? E agora eu vou passar a diminuir de 1 em 1 ponto por carreira, que é para poder ir afinando mais devagar a cauda, para poder ficar maior. E aí eu vou distribuindo essas diminuições assim. Igual eu fiz de 2 em 2, eu vou fazer de 1 em 1 para poder as diminuições ficarem distribuídas. Tá aqui, olha. Eu diminui até não poder mais, literalmente, olha. Eu fui diminuindo de 1 em 1 ponto até não dar mais para diminuir, tá vendo? E coloquei o enchimento antes de fechar, claro. Ela tá assim, olha. A gente vai fazer os braços. Vou cortar o fio com sobra para poder costurar a cauda dela, que a gente vai fazer por fora. Deixa um bom cordão. Puxo todo esse fio para não desatar e não desmanchar. Esse fio vai ser usado para costura. Reservo ela e vamos fazer os braços. Com a linha marrom, a gente faz o anel mágico, que agora vocês já sabem fazer, com 7 pontos baixos dentro do anel mágico, tá, gente? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Fecha. Aperta bem. E eu não vou fazer nenhum aumento. Eu vou continuar fazendo 7 pontos baixos ao redor de todos esses pontos baixos, até ter o tamanho do braço que eu quero. Eu não vou contar as carreiras. Eu só vou continuar fazendo um ponto em cima de um ponto até dar o tamanho do braço que eu quero. Nesse momento que eu vou fazendo, a peça ela tende a querer avessar. Então, eu vou fazendo os pontos e já vou empurrando com a ponta do dedo para ele já ir modelando para ficar no formato que deve, senão ele fica querendo ir pro outro lado, tá, gente? E aí eu vou fazendo até o tamanho que eu quero do braço. Dá um pouco de trabalho, mas vale a pena, fica lindo, vocês vão ver. Mais ou menos o tamanho que eu quero. E eu vou seguindo. Vocês podem contar as carreiras se quiserem também, tá? Olha aí os dois bracinhos feitos, tá vendo? Eles têm que ficar exatamente do mesmo tamanho, tá, gente? Ela vai ser costurada assim. É linda essa boneca. É linda essa boneca. Agora a gente vai fazer acho que é barbatana, né? As barbatanas dela. Você pega o amarelo, fio amarelo, faz uma trancinha de 18, 15 a 18, depende do tamanho que você quer, da barbatana dela, da cauda dela, não sei. Aqui, achei pequeno. Fiz com 18 pontos baixos. Feito isso, você sobe 2 pontos, além daqueles 18 que você fez, laça na agulha e volta no terceiro ponto e faz um meio ponto alto. E aí você sai fazendo meio ponto alto, voltando em todas as trancinhas, todas as 18 trancinhas. Feito isso, chegou lá na ponta, você sobe 2 pontos, 1, 2, gira o trabalho, laça na agulha e faz um meio ponto alto em cada alcinha de trás do seu ponto, porque a trancinha vai ficar sendo a mostra, então você vai usar a argolinha de trás do seu ponto. É um pouco difícil de pegar, mas fica bonito. Se não conseguir, você pode fazer pegando a trancinha normal que dá certo também. E aí a gente vai seguindo. Olha,
Quando ficar faltando um ponto para você chegar na ponta, você para, porque senão vai ficar quadrado, a gente não quer. Sobe um ponto, gira o trabalho. Não é nessa trança aqui, na próxima trança, não nessa, na próxima trança, você faz um baixíssimo. E na trança seguinte, você sobe um ponto baixo e mais um ponto baixo. Laça e aí volta a trabalhar só com as alcinhas de trás. E faz meio ponto alto, voltando até o final. Todas as alcinhas. Meio ponto alto. Chegando lá, você sobe 2 pontos para dar a altura do meio ponto alto, laça e volta a trabalhar com as alcinhas de trás. Não conta esse no próximo, porque esses 2 pontos que a gente sobe já conta como um ponto. Meio ponto alto, todos eles, até ficar faltando só um lá na ponta. Senão vai ficar quadrado, a gente não quer. Olha, faltando um para completar, a gente sobe um ponto, gira o trabalho, pula esse, no próximo faz um ponto baixíssimo, no próximo faz um ponto baixo, outro ponto baixo para dar altura, laça e volta a trabalhar com as argolas de trás do ponto. Vai até o final. Chegando aqui, sobe 2 pontos baixos novamente, gira o trabalho, laça na agulha e vai trabalhando na argola de trás até próximo da ponta. Quando tiver faltando um ponto para chegar lá na outra extremidade, aí você para, porque para dar o formato que a gente quer. Meio ponto alto, meio ponto alto. Sobe um ponto, gira o trabalho, pula esse, no próximo faz um baixíssimo, no próximo faz um ponto baixo, outro ponto baixo, laça e pega de trás. Isso também pode ser usado como asinha, uma asa de um anjo, também dá certo essa peça. Olha. Finalizamos a peça. Vão ser feitas 2 dessa, igual a essa, para ser costurada aqui, ó. Esse ao redor. Dá uma inclinada, costura ela um pouco inclinada, olha. Tá vendo? Para dar o formato. A outra vem desse outro lado. E tá aí. Olha como ficou lindo. Tá vendo? Agora vamos costurar os braços. Vai ficar linda essa boneca. Agora com os bracinhos já costurados, a gente vai fazer o detalhe da blusinha dela. E aí a gente vai fazer uma trancinha com 33 pontos. Se a sua bonequinha ficou mais gordinha ou mais magrinha, é só aumentar ou diminuir a quantidade de pontos. Mas é importante que seja uma quantidade de pontos que seja divisível por 3, tá? 33, 36, 39, coisas assim. No caso dessa bonequinha aqui, eu fiz com 33 pontos. Olha, dá pra abraçar o ombrinho dela sem arrochar, tá vendo? Feito isso, você vai fazer a partir daí. 1, 2, 1, 2 novamente, volta no terceiro ponto, ó.
faz um baixo, ponto baixo, faz um ponto, e aí você soma a partir desse ponto que você pegou. 1, 2, 3, no quarto ponto você pega. Bom, 1, 2, 1, 2 novamente, volta no terceiro ponto, faz um ponto baixo, mais um ponto, e agora você vai contar 3, ó. 1, 2, 3, tá vendo? Não vai contar 4. Pegou ele, sobe 1, 2, 1, 2 novamente, volta no terceiro ponto, faz um ponto baixo, e aí conta 1, 2, 3 e pega. Novamente sobe 1, 2, 1, 2 novamente, volta no terceiro ponto, faz um ponto baixo, 1, 2, 3 e pega. Pronto, finalizada essa parte, você chegou lá na ponta, agora a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado da trança, para ficar os dois lados iguais, a gente vai voltar agora. Então, a partir desse ponto, que vai ser o ponto inicial da próxima carreira, você vai fazer 1, 2, 1, 2 novamente, volta no terceiro ponto, fecha um ponto, e aí você vai laçar no mesmo ponto que o da carreira anterior tá, no mesmo espaço, você não vai pegar a outra argolinha não, porque se você pegar assim, ó, vai abrir, tá vendo? Você tem que pegar no mesmo espaço, no mesmo buraco, pegou, 1, 2, 1, 2 novamente, volta no terceiro, 1, e aí no seguinte, novamente no mesmo espaço que o anterior, 1, 2, 1, 2 e volta no terceiro, um ponto, e no mesmo espaço da carreira anterior, e assim vai até o final, vai ficar lindo, olha, tá vendo? Olha como ficou linda a blusa dela. Eu costurei, tá, gente? Eu dei 2 pontinhos na frente, 2 pontinhos atrás e segurei. O cabelo a gente vai fazer com a linha preta. Aqui eu só tinha o fio barroco número 6 preto, que ele é muito grosso, mas aí não tem problema, vai servir. Eu vou usar o fio preto número 6 e uma agulha número 3 para poder trabalhar com esse fio, porque ele é muito grosso. E aí, como vai ser feito o cabelo dela? Vão ser vários caixinhos, tá? Então, a gente vai fazer uma trancinha. Deixa um espacinho dessa pontinha aí considerável para você poder trabalhar depois. Vai fazer 3, 4, 5, 6 pontos. Aí, você vai voltar fazendo 2 pontos em cada ponto, que é para poder formar um cachinho, tá? 2 pontos em cada ponto para poder formar um cachinho. A gente vai fazer vários cachinhos desse. Pronto. Corta a linha, dá uma torcida para formar o cachinho, para ajudar a formar o cachinho. E corta a linha com sobra, tá? Pra você poder amarrar na cabecinha dela depois, se você não quiser colar. Colar também é uma opção, mas eu prefiro amarrar, tá?
Esse foi o primeiro cachinho, eu já tinha alguns e eu vou fazer muitos mais, tá? Porque tem muito cachinho no cabelo dela, é como se fosse um black power bem bonito. Olha como vai ficar lindo. Vai ficar um arraso, gente. Um pecado de boneca. Pode fazer bem muito cachinho, viu? Bem muito cachinho. Agora a gente vai fazer... Olha só que cabelo, meu Deus, que cabelo é esse? Que linda, dá vontade de morder. É porque vocês não viram, mas eu mordi, tá? Olha como ela fica linda. Tá vendo? A cabecinha fica um pouco mais pesada por causa do cabelo, tá, gente? Por isso que é importante reforçar o pescoço com enchimento na hora que você estiver fazendo. Ó, tá bastante enchimento no pescoço. Agora a gente vai fazer as bochechinhas dela, que são rosinho. É um rosa bem clarinho. Eu também não sei a numeração dessa linha, dessa cor, porque é um rosa que eu já tinha aqui há muito tempo. Não sei nem a marca, eu acho que é Amigo Love a marca. Me patrocina Amigo Love. Mas você pode usar qualquer linha rosa bem clarinho assim. No anel mágico você vai colocar 6 pontos baixos. 2, 3, 4, 5, 6. Fecha o anel mágico. Olha só. Bem pequenininho assim também fica muito bonito no rosto dela. Fica bonito. Só que eu vou fazer uma carreira a mais para as bolachinhas do rosto ficarem maiores. Eu vou fazer um aumento em cada ponto, ou seja, 12 pontos baixos. Então vamos lá, primeiro aumento. 1, 2, no mesmo ponto, tá, gente? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pronto. Aqui eu cortei, eu vou cortar a linha, olha que lindo. Eu vou cortar a linha com bastante sobra pra costura no rosto dela, pra costurar essa bolinha, tá? No rosto dela. Mas tem outras formas de fixar a bolinha no rosto dela, tá, gente? E você faz duas bolinhas dessa, 2 círculos desse igual, do mesmo tamanho. Faz a finalização lá, igual a finalização quando vai trocar de linha. Você pula o primeiro ponto, no segundo ponto você coloca a agulha de dentro pra fora, puxa a linha igual a gente fez, não é mais mistério. Vira a peça, pega a alça de trás junto com a primeira alça do ponto, puxa de volta a linha e ela vai fazer um ponto falso. E aí ninguém vai saber aonde a peça foi finalizada. Tá vendo? Corta esse fiapinho para não ficar atrapalhando e faz outra igual. Pra pôr no rostinho dela. Olha, gente. Existem 3 formas de você fixar, tá? Você pode colar com cola de silicone, de preferência que não seja tóxica, nem sei se tem. Ou você pode costurar com a linha, que vocês viram que eu deixei uma sobra bem grande da linha para poder costurar, mas eu não achei legal, então eu descosturei. Ou você pode usar a linha de costura normal, aquela linha fininha, que aí você costura e não aparece, né? Você usa uma agulha de costura normal, costurar ao redor e não aparece a linha. Ou cola, ou costurar com a própria linha que você fez a pecinha, que você fez o círculo, mas eu costurei e não ficou legal. Então é isso, gente. Muito obrigada. Façam, mandem fotos, mandem links para eu ver, por favor. Espero que tenha sido bem didático. Dei feedbacks para ver no que eu posso melhorar, como eu posso explicar melhor. Eu não sei fazer isso direito ainda, não sei ensinar ainda, mas estou aprendendo, tá? Muito, muito obrigada. Um cheiro no olho tudinho, no olho limpo, tá bom? Tchau, tchau.